Se não existe movimento errado, então vale tudo? Não, porque existe uma grande diferença entre dizer que não existe um movimento correto e dizer que não existe um movimento errado. Isso aqui, dizer que não existe um movimento errado, está errado, porque existe sim movimento errado, só não existe movimento certo. O que eu quero dizer quando eu digo que não existe um movimento certo? Eu quero dizer que não existe nenhum movimento em si que, independente de quem execute ou da tarefa que está executando, ele vai ser o movimento ideal que todo mundo tem que seguir e se adequar. Não existe esse movimento. Existem diversas formas da gente reproduzir ou fazer desempenhar a mesma tarefa. Então, existem diversas formas de agachar, diversas formas de correr, diversas formas de arremessar, diversas formas de plantar uma bananeira, beleza? A gente tem abundância motora, certo? A forma como a gente se controla motoramente, ela é feita para ser flexível, para se adaptar a diferentes demandas do ambiente. Se o ambiente muda, eu tenho que me adaptar, eu tenho que produzir um padrão de movimento um pouco diferente. No nível micro, né, das unidades motoras mesmo, da sinergia entre unidades motoras, nem existe repetição de movimento. Cada movimento é um movimento novo. Então não existe essa ideia de eu gravar programas motores, eu gravo um agachamento aqui no meu cérebro e reproduzo esse agachamento como uma máquina. Não é assim que a gente funciona, beleza? Então não existe um movimento certo no sentido de que não há um movimento que todo mundo tenha que seguir e se adaptar para realizar uma determinada tarefa. A gente tem uma série de possibilidades de movimento que vão tornar possível realizar determinada tarefa. Quando a gente pensa dessa forma, a gente percebe que supor que existe um movimento correto e que todos os outros ou qualquer variação dessa corretude é erro, ou seja, deve ser evitada, o que a gente cria com isso é um organismo muito menos eficiente em movimento, porque é um organismo preso a uma possibilidade só, certo? É um organismo que não sabe variar. O que eu preciso é de um organismo que saiba variar, que saiba realizar uma mesma tarefa de diferentes formas, porque aí ele está adaptável e quando o ambiente demanda uma mudança, ele pode responder a essa mudança no ambiente, beleza? Então, o que a gente deve buscar é justamente variação, é que a gente consiga desempenhar as demandas para as quais a gente é cobrado pelo ambiente de diferentes formas. Então, por exemplo, quando você pensa em corrigir um movimento, né, a ideia de corrigir um movimento em si é um conceito ultrapassado. Agora, quando você pensa na ideia de alterar um movimento para produzir variação, faz toda a diferença. Apesar de, na prática, por exemplo, a pessoa está fazendo uma barra e você diz retrai ou deprime a escápula, né? E você está pedindo para a pessoa deprimir a escápula, é a mesma lógica, né? Em tese, você pode dizer a mesma coisa, só que com ideias ou definições completamente diferentes. Você pode dizer para a pessoa deprimir a escápula porque você acha que essa é a forma correta de fazer a barra, e se ela fizer diferente, ela vai se machucar ou a hérnia dela vai explodir, né? E aí você tem uma concepção problemática que vai gerar uma série de problemas para essa pessoa. Ou você pode simplesmente estar dizendo para ela abaixa ou rebaixa os seus ombros, porque ela está acostumada a fazer só assim e você quer que ela seja capaz de fazer assim também a mesma tarefa. Você está propondo a ela uma forma de variar, de fazer a mesma coisa de forma diferente, para depois que ela possa fazer assim, 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 assim, certo? Então, nosso objetivo não é quando um professor chega e corrige ou propõe uma alteração de movimento para o aluno, é importante, é fundamental que fique muito claro que um professor atualizado, ele vai propor uma alteração no movimento pelo valor da variação, para que você possa fazer a mesma coisa de formas diferentes. Ele só está adicionando aí um constraint, uma limitação no ambiente para te forçar o seu organismo a se adaptar e fazer diferente. Não é porque ele quer te levar ou te guiar para o caminho ou a forma correta de fazer que depois que você chegar lá, você fica engessado e só pode repetir o movimento dessa forma. Esse tipo de profissional, ele vai te atrapalhar, certo? Ele vai te gerar, vai construir um organismo que é inflexível, que não sabe se adaptar às demandas do ambiente. Então percebe como é sutil a diferença, mas ela faz toda a diferença na vida real. Ela faz a diferença entre você criar um corpo engessado, que só sabe realizar as coisas de uma forma e quando a realidade propuser uma mudança, você provavelmente não vai conseguir, certo? Executar. E o outro que cria um organismo que vem com o viés de criar um organismo flexível, adaptável, que sabe explorar a sua abundância motora e sabe realizar mesmas tarefas de diferentes formas.
Então, agora que a gente já entendeu que não existe um movimento correto, o que seria, por exemplo, um movimento errado? O movimento errado é muito simples. Ele é basicamente um movimento que não consegue atingir o objetivo ao qual ele se propôs. Se eu quero plantar uma bananeira e eu caio de costas no chão, eu tenho uma diferença entre o que eu queria fazer uma bananeira e o que eu fiz de fato cair de costas no chão. Essa diferença é um erro. Se eu queria pular um muro e eu tropeço e me machuco, existe uma diferença entre o que eu queria fazer, pular o muro, e o que eu fiz de fato, cair e me machuquei, beleza? Mas percebam que essa definição de erro que eu estou dando aqui, apesar de óbvia, ela se baseia principalmente em quem estava realizando a tarefa, ou seja, no indivíduo, e na tarefa. Quem estava fazendo e o que eu queria realizar. O como isso ia ser realizado é menos importante. É um fator. A mecânica do movimento, existem milhares de formas de fazer a mesma coisa. Então, a mecânica, ela nesse sentido, ela é só um dos fatores e não tão importante para definir se o movimento foi certo ou foi errado. Percebe? Muito mais importante é quem está fazendo e o que você quer fazer. O como a gente vai fazer, existem milhares de formas. Belezinha?